Não invista no Tesouro Direto antes de assistir todo esse vídeo, porque nele nós vamos falar 6 fatos que você deveria saber sobre o Tesouro Direto antes de você fazer o seu primeiro investimento ou antes de fazer o segundo, terceiro investimento também, caso você tenha começado sem saber sobre tudo isso. Pra gente começar indo direto ao ponto, né? Primeiro fato que você precisa saber sobre o Tesouro Direto é que lá dentro existem 3 grandes grupos de títulos. Lá dentro nós temos o Tesouro Selic, temos o Tesouro Pré-fixado e temos também o Tesouro IPCA. E aí cada um desses títulos vai ter a sua característica específica em relação à rentabilidade, a risco e tudo mais. E aí basicamente cada um deles também está mais associado, está mais adequado para um determinado objetivo e prazo de investimento. Ou seja, o Tesouro Selic, ele é mais utilizado para objetivos de curtíssimo e de curto prazo. Então se você pretende resgatar o seu dinheiro ali no curto prazo, o mais adequado seria deixar ele no Tesouro Selic. Se você pretende resgatar o seu dinheiro ali no médio prazo, o mais adequado seria o Tesouro Pré-fixado na maior parte das vezes. E se você pretende deixar o seu dinheiro para o longo prazo, aí a melhor alternativa normalmente costuma ser o Tesouro IPCA, justamente porque você tende a ganhar sempre uma rentabilidade acima da inflação. E aí para a gente passar para o segundo ponto que a gente precisa falar, o segundo fato, é sobre o quanto que rende, né? E para isso nós vamos abrir aqui a tela do computador no site do Tesouro Direto para a gente ver especificamente quanto que cada um desses títulos está rendendo hoje no momento que eu gravo esse vídeo. O que a gente vai ter que fazer é digitar preços e taxas Tesouro Direto no Google e vai abrir esse primeiro link aqui dos títulos Tesouro Pré-fixado, IPCA e Tesouro Selic. E aqui a gente pode ver os cards também de todos os títulos. Primeiro nós temos o grupo dos títulos do Tesouro Pré-fixado, né? Que tem aqui uma rentabilidade hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, dia 15 de setembro de 2022, aproximadamente 12% ao ano em cada um deles. E aqui tem o Tesouro Pré-fixado que paga juros semestrais. Temos o investimento mínimo, que a gente vai falar sobre isso também ao longo desse vídeo. E temos o Tesouro Pós-fixado, que é o Tesouro Selic, que hoje está rendendo a taxa Selic mais 0,06% ou 0,16% aqui no caso do vencimento em 2017. Então esse é um título que vai acompanhar as variações da taxa Selic, enquanto nesse primeiro caso você vai receber exatamente aquilo que foi contratado. Se você segurar o Tesouro Pré-fixado até 2029, até a data do vencimento, dia 1º de janeiro, você vai receber exatamente 11,96% ao ano até lá. E por fim, nós temos os títulos atrelados ao IPCA, que tem vencimento em 2026, 2032, 2035 e tem essas respectivas rentabilidades aqui. Eles sempre vão ter uma rentabilidade acima da inflação, acima do IPCA, acima da inflação do período. Isso garante pra gente um ganho real, um ganho que vai aumentar o nosso poder de compra ao longo do tempo. Porque imagina que você faz o seguinte, você vai pré-fixar a sua rentabilidade em 11,96% ao ano. Só que até 2029 tem muito tempo, né? A gente vai ter várias eleições até lá, pode ter crise econômica e tudo mais, e pode ser que em algum determinado ano a inflação chegue a 13%. O que vai acontecer? Você vai ganhar 12, mas tá tendo 13 de inflação, você tá ficando 1% ali, mais ou menos, negativo naquele ano. Ou seja, não seria uma opção tão interessante assim pro longo prazo, justamente porque você corre esse risco de inflação. A gente também vai falar sobre riscos ao longo desse vídeo. Mas, basicamente, no Tesouro IPCA, você tem essa certeza que, independentemente de qual seja a inflação do período, você sempre vai ganhar uma rentabilidade acima dela. O terceiro fato que nós vamos falar é sobre as taxas para você investir no Tesouro Direto, né? Existem basicamente 2 tipos de taxa. As taxas das corretoras, que a grande maioria das corretoras hoje, em pleno século 21, ano de 2022, a grande maioria delas já isentou essa taxa para o Tesouro Direto. Então você não paga a taxa dos bancos, das corretoras, para poder investir no Tesouro Direto, mas fica atento a isso, porque pode ser que algum determinado banco ou corretora queira te cobrar essa taxa e se tiver querendo te cobrar, você não precisa pagar. Vai para alguma outra corretora que não te cobra essa taxa. Mas nós temos uma taxa que, independentemente de onde a gente esteja investindo, a gente vai ter que pagar, que é a taxa de custódia da B3. Então, se você faz investimentos no Tesouro Direto, independentemente do banco ou da corretora, você vai ter que pagar 0,20% ao ano sobre o patrimônio que você tem investido para você ter essa taxa de custódia ali da B3. Com a exceção de se você estiver investindo no Tesouro Selic e tiver valores até 10 mil reais. Se você investe no Tesouro Selic até 10 mil reais, você não paga essa taxa de custódia, você só vai começar a pagar essa taxa a partir do momento que o seu estoque de títulos, né, o valor que você tem de patrimônio no Tesouro Selic exceder os 10 mil reais. Mas aí você vai pagar só sobre essa parte que está excedendo os 10 mil. Os 10 mil reais iniciais ali você não vai pagar essa taxa, mas na medida que o seu patrimônio vai crescendo, é natural que a gente precise pagar isso. O quarto fato que eu separei aqui pra gente falar é sobre a liquidação do resgate. Caso você resgate o seu título do Tesouro Direto, em quanto tempo o dinheiro vai cair na sua conta. E aí isso depende do horário e do dia que você está resgatando. Se você estiver resgatando em dias úteis entre
entre 9 da manhã, 9h30 da manhã até 1h da tarde, o seu dinheiro vai cair na sua conta a partir das 13 horas do mesmo dia que você solicitou o resgate. Se você solicitar o resgate a partir de 13 horas da tarde até as 18 horas, o seu dinheiro vai cair na conta no dia útil seguinte do resgate. E se solicitar no final de semana, também vai cair no dia útil do resgate, mas basicamente esse é o prazo de resgate, né? Tem a liquidez diária desde que você solicite o resgate de manhã, senão vai cair no próximo dia útil. E aí, pra gente falar sobre investimento mínimo e depois a gente fecha falando sobre riscos do Tesouro Direto. O investimento mínimo que você pode fazer funciona da seguinte forma. Lá no site do Tesouro Direto a gente consegue ver que todos os títulos, eles têm um preço unitário, ou seja, qual que é o preço para você comprar uma única unidade desse título. No caso do Tesouro Prefixado 2025, hoje que eu gravo esse vídeo, o preço unitário dele é R$ 771, ou seja, para você comprar uma unidade, você precisaria gastar R$ 771. Só que você consegue ver que o investimento mínimo aqui é de R$ 30,85, ou seja, você não precisa comprar uma unidade do título, você pode comprar frações desse título, pode comprar, por exemplo, 1% de um título, 2% de um título, que daria 0,02 títulos, por exemplo, só que desde que essa fração do título seja maior do que R$ 30. Então, por exemplo, quanto que é 1% de 771? Nesse caso seria 7,71, ou seja, 7,71 é menor do que R$ 30. Qual que é a menor fração que vai ser maior do que R$ 30? Então, nesse caso, 1% é 7,71, 2% seria 15,42, por exemplo, 3% seria 22, 23 reais e 4% seria justamente esses 30,85 centavos, ou seja, a menor fração que vai passar esses R$ 30, que é o investimento mínimo do Tesouro Direto, é justamente 4% do caso do Tesouro Prefixado 2025. Então você pode comprar o mínimo de R$ 30 e pode comprar frações a partir dali. Se quiser comprar tipo R$ 37, R$ 38, a próxima fração, que seria 5%, poderia também, qualquer fração que você quiser que seja maior do que R$ 30, você pode fazer esse investimento sem problemas. No caso do Tesouro Selic, por exemplo, que o preço unitário é R$ 12.000, 1% já é R$ 121. Então o mínimo do Tesouro Selic é 121, porque a menor fração que você pode comprar é 1%, desde que ela seja maior do que 30. Nesse caso, 1% é maior do que 30, então você não pode comprar menos do que 1%. O menor que você pode comprar é justamente esse 121. Parece meio confuso, mas eu acho que deu para entender, né? Deixa aí o like se você entendeu. Já o investimento máximo no Tesouro Direto que você pode fazer é de R$ 1 milhão por mês por CPF, ou seja, cada pessoa poderia investir no máximo R$ 1 milhão por mês no nome dela, no CPF dela. Se quiser investir todos os meses R$ 1 milhão, poderia, mas o máximo por mês é R$ 1 milhão. E aí não existe máximo de estoque de títulos, ou seja, o patrimônio que você pode acumular no Tesouro Direto, não existe um limite. Você pode acumular quanto você quiser, quando você quiser, desde que respeite o máximo de R$ 1 milhão por mês. E para finalizar, o sexto fato que eu separei aqui pra gente falar nesse vídeo é sobre o risco. Qual que é o risco de você investir em algum título do Tesouro Direto? E basicamente a gente tem dois grandes grupos de risco que a gente pode comentar aqui nesse vídeo. Três, na verdade, que a gente já falou de um deles, né? Que é o risco de inflação. Você prefixar um valor e você ter uma rentabilidade menor do que a inflação do período. Esse é um risco que a gente pode correr também. Mas os outros dois riscos que eu separei aqui são o risco de crédito e o risco de mercado. O que é o risco de crédito? É basicamente o risco de calote. É o risco de você não receber o seu dinheiro de volta porque simplesmente o governo quebrou ou ele não tem condições de te fazer aquele pagamento. Mas basicamente o governo tem alguns mecanismos que instituições financeiras não têm para poder fazer esse pagamento. Por exemplo, o banco quebrou, não tem dinheiro para te devolver, não tem muito o que fazer. O que ele pode fazer? Ele pode captar dinheiro ali, pode emitir novos CDBs, por exemplo, capta esse dinheiro e usa para pagar quem ele precisa pagar. Só que o governo tem mais do que isso, né? O governo pode aumentar os impostos, ele pode aumentar o depósito compulsório, que é quantos por cento dos depósitos dos bancos que eles são obrigados a depositar lá no Tesouro Nacional, é uma forma de controlar a liquidez da economia. O banco pode, por exemplo, simplesmente emitir dinheiro, emite mais dinheiro, imprime dinheiro e usa esse dinheiro para pagar quem ele está devendo. Então, o governo tem alguns mecanismos que tornam ele mais seguro do que uma instituição financeira comum. E por fim, nós temos o risco de mercado, que basicamente é o risco de variação do preço dos títulos. Se você compra um título pré-fixado, se você compra um título do Tesouro IPCA e você quer resgatar antes do vencimento, o preço do seu título vai variar ao longo do tempo. Então você vai ter que resgatar o seu título vendendo por aquele preço daquele determinado momento. E aí
aí pode ser que, caso você chegue lá na data que você quer resgatar antes do vencimento e você tenha que vender e o preço está menor do que você pagou, você vai ter que vender o seu título no prejuízo, por mais que os títulos do Tesouro Direto sejam os títulos mais seguros que nós temos em termos de risco de crédito. Mas se você segurar o título até o vencimento, não se preocupe com isso, que você vai receber exatamente aquilo que foi contratado. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre essa questão de marcação ao mercado, vou deixar um vídeo aqui embaixo para você, um link no YouTube para você assistir esse vídeo, que eu explico mais detalhadamente com números e tudo mais como que funciona toda essa questão da marcação ao mercado. Espero que tenha gostado, te vejo no próximo vídeo e até lá.